Hoje eu vim falar para vocês sobre o processo de aquisição da escrita durante a educação infantil até os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Se esse assunto te interessa, já vai deixando o meu like e não se esquece, se inscreve no meu canal para que você consiga receber conteúdos neste nível de hoje em diante. Escrever não é algo que foi feito para nós, seres humanos. A nossa cultura, a nossa sociedade exigiu que nós aprendêssemos a ler e a escrever. E esse exercício tem sido feito, se formos pensar em evolução de espécie, muito recentemente. Há poucos milhões de anos atrás, conseguimos andar em pé, caminhar, falar e desenvolver esquemas de escritas. A escrita, ela vai variar de acordo com a região onde você mora, com a língua que você fala e a sociedade na qual você vive, dando à leitura ou à escrita a importância que esta sociedade tem como concepção de cultura. Quando pensamos em desenvolvimento de letras, nós temos que pensar desde lá, bebezinhos. Quando estamos engatinhando, já estamos praticando o exercício da escrita. Você sabia? O nosso esquema corporal, ele se desenvolve desde que nascemos até a idade adulta. O treino, o erro, o acerto e a persistência na aprendizagem vão ser primordiais para que a gente consiga adquirir sucesso no processo de alfabetização. Quando a criança está engatinhando, ela está treinando inconscientemente o seu corpinho para que no decorrer da sua infância ela consiga desenvolver habilidades com as mãos, o braço. Ela vai desenvolver tonacidade, força, agilidade e tudo isso ao longo da primeira infância, que vai até 1 ano e meio mais ou menos. A criança vai desenvolver vários pré-requisitos para que quando ela chegar aos seus 7, 8 anos, ela esteja preparadíssima para escrever. Você já pensou o quanto é difícil para qualquer animal conseguir fazer esse movimento, que é um movimento de pegar um lápis e começar a escrever? Você já parou para pensar o quanto é difícil fazermos esse movimento com as nossas mãos e torná-la a representação de um símbolo? Tudo isso deve ser explorado desde a educação infantil, para que a escrita da letra cursiva seja muito bem resolvida após o período de alfabetização. Para se ter uma letra bonita, traçar letras redondinhas, puxadinhas, seja lá qual é a intenção que você tem com a sua criança, é preciso que a criança tenha o controle da força e da pega, da preensão dos seus dedos. Eu fiz um vídeo e vou deixar aqui em cima nos cards que vai mostrar 3 dicas de exercícios para vocês fazerem com força e pega para melhorar o desenvolvimento da escrita dos seus filhos. Se você não conferiu, termina de conferir esse vídeo aqui e corre lá para assistir o próximo. O primeiro passo para que o seu filho ou o seu aluno tenha uma letra admirável por todos, você precisa ensinar a criança a pegar corretamente o lápis. O que eu vejo muitas vezes em sala de aula e eu preciso corrigir, e acredite, corrigir vícios é muito mais difícil do que ensinar corretamente. Você vai pedir para que a criança segure o lápis e vai contar uma historinha para ela. Você pode, por exemplo, dizer para ela assim: você sabia que para ter uma letra bem bonita, você precisa uma boca de jacaré. Como que é a boca de jacaré?
Isso mesmo! Uma boca bem grande, cheia de dentes. A boca do jacaré, quando ela quer comer alguma coisa, morder alguma coisa, ela faz o quê? Ela vai abrir. Tá vendo? Você vai ensinar a sua criança a abrir, o exercício de abrir as mãos. Depois que você mostrou isso para ela, você vai continuar a história, porque tudo precisa ser lúdico. A criança precisa gostar de escrever. E esse momento precisa ser prazeroso, tanto para você que está ensinando, quanto para a criança que está aprendendo. Vai ter mais significado e vai ser algo leve para ser levado para a vida inteira. Então, você vai dar o lápis para a criança e pedir que ela faça um bocão de jacaré. Do que ela fizer um bocão de jacaré, você vai pedir para que ela segure o lápis e faça esse movimento com os dedos, dizendo para ela que o bocão de jacaré precisa se tornar uma boquinha de passarinho, para que a letra fique bem bonitinha. Uma boquinha de passarinho com os dedinhos bem próximos da ponta do lápis e não no meio do lápis ou na ponta de trás do lápis. A criança precisa pegar o lápis corretamente e a criança não vai pegar corretamente se você não ensiná-la. Ela não sabe, ela não conhece, ela precisa ser ensinada. Então, o primeiro passo, pega a correta do lápis. Pegou? Aprendeu? Que é a pontinha do dedo na pontinha do lápis, como se fosse uma boquinha de passarinho. A segunda parte é fazer com que a criança escreva o mais leve possível, para que não fique aquela marca no caderno. A criança precisa ter o controle dos dedos, ela precisa ter o controle da força para que ela consiga traçar uma letra bonita. Para isso, você vai poder ensiná-la. Pede para ela riscar. Ela vai riscar do jeito que ela achar melhor. Você observa a força que ela está usando naquele lápis. E no decorrer daquela riscatura, daquele desenho, daquelas tentativas de escrita, você vai dizer para ela que ela precisa aumentar ou diminuir a força que ela está colocando naquele papel. A criança precisa entender que quando ela escreve, ela não pode ferir o papel, ela não pode furar o papel, nem deixar marcas na folha de trás. Por isso, usar cadernos de desenho para a criança que está começando esse processo de aprendizagem da escrita, de grafar as letrinhas, é importante, porque na folha de trás do papel você vai conseguir verificar a marca que aquelas letrinhas, aquele desenho, aqueles riscos foram deixados. Se houver um relevo na folha de baixo, se houver uma apreensão muito grande nessa letra, você precisa ajudar a criança a ajustar essa força. E como você vai fazer isso? Com massinha, furando o papel, isso mesmo, furando o papel, uma ótima dica. Não deixa de assistir o outro vídeo, mas eu já vou deixar aqui também uma ótima dica que é muito semelhante à que eu deixei lá no vídeo. Você vai pegar papel. Eu vou pegar um papel que eu tenho aqui agora. Eu peguei um post-it porque é o que eu tenho aqui agora. Você vai pedir... Eu tô com um lápis aqui na minha mão, então vai ser um pouco difícil de demonstrar assim tão bem, mas eu espero que vocês entendam o recado aí. Então, quando você der o papel, é interessante que você dê para a criança um papel grande, não pequeno como o meu, e peça para que ela fure o papel. Vai furando o papel, vai furando o papel, vai furando o papel. Você pode fazer, por exemplo, um desenho, uma árvore. Desenha uma árvore na folha e pede para que a criança vá furando de acordo com aquele desenho que você fez, fazendo o contorno, deixando aquela folha toda furadinha. Quando você faz isso com a criança dela, furar o papel, você está treinando a força para ela, a força dos dedinhos com ela. Ou então, você dá massinha, uma massinha mais dura ou uma massinha mais mole, dependendo da força que você quer que essa criança use para o momento de grafar. Outra dica que eu dou para vocês com relação à pega e força
é fazer com que a criança entenda que quanto mais leve for a sua grafia naquele papel, mais bonita e mais fácil vai ser fazer com que o lápis corra naquele papel. Quando você ensina esses detalhezinhos para a criança, esses detalhezinhos vão fazer toda a diferença no final do resultado. Muitas vezes eu pego um caderno de uma criança e eu vejo que ela usou tanta força naquele caderno que a folha rasgou. Na hora de apagar aquele lápis, mesmo sendo um lápis de escrever, a folha rasga porque a folha não foi tratada com tanta delicadeza assim. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, eu espero que ele tenha contribuído para ajudar nesse processo de escrita. Se você gostou, deixa um like para mim, por favor, e vem contar aqui para mim como foi fazer todos esses exercícios, se a sua criança conseguiu ter sucesso, se ela melhorou a letrinha dela. Não esquece, compartilha esse vídeo para mais pais, para mais professores, para mais crianças conseguirem ter sucesso no seu processo de alfabetização e de escrita. Tchau, pessoal!